Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta aí ao nosso curso de Introdução ao Body Piercing. E na aula de hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ferramentas e biossegurança. Principalmente a parte de biossegurança, galera, é uma coisa assim muito importante que quem quer fazer uma aplicação de forma segura tem que estar atento. Logicamente, a gente não vai conseguir esgotar o assunto aqui, né? Esse é um curso de introdução, mas vai ter muita coisa bacana aí para você, tá bom? Bom, vamos falar aqui primeiro sobre ferramentas. Eu preciso usar ferramentas? Realmente, eu vejo muita gente fazendo, né? Você pode falar, sem ferramenta, é necessário utilizar ferramentas? Vamos falar sobre isso. E a outra coisa aqui, a gente vai também mostrar as principais ferramentas utilizadas no body piercing, tá? Eu não gosto de usar muita ferramenta, então vou mostrar uma versão resumida aqui e vamos falar bastante aí sobre esse tema. Ó, preciso usar ferramentas? Pessoal, ó, no começo, para a maioria das perfurações, eu aconselho que sim, tá? Por quê? Porque as ferramentas, ela te dá mais controle. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. A ferramenta, ela vai te dar mais controle, principalmente no começo. E com esse maior controle vem também a maior segurança para quem está começando, para o iniciante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui na região deixa eu pegar de cá. Isso, do tragus aqui, ó. O tragus é uma área muito molinha. Se você vai perfurar ali freehand, sem pinça, ele escorrega. E aí você pode acabar furando mais do que gostaria, né? Atravessa e pega do outro lado. Então, com a ferramenta, você acaba tendo mais controle. Ó. Vou até pôr aqui no meu tragus para vocês verem. Ó. Deixa eu virar aqui. Deixa eu pegar do lado de cá que é melhor. Ó, quando eu uso uma ferramenta, ó, eu tenho mais controle, tá? Então, ó, o tragus tá firme aqui com a ferramenta, né? Deixa eu aumentar aqui a tela que vai ficar até melhor. O tragus está mais firme, né, com a ferramenta. E aí, com isso, o que que eu tenho de ganho? A região vai estar realmente imobilizada e quando eu perfurar, eu vou ter mais controle para a agulha não passar de uma vez também e pegar a parte de trás ali na concha, né, onde a gente não quer perfurar, a gente quer perfurar só o tragus. Outro exemplo aqui, ó, supercílio. Com a ferramenta eu acho melhor, porque você imobiliza essa região e consegue alinhar melhor as marcações, né? Sem a pinça, teria que fazer um movimento assim, ó, e vir perfurando, ó. Pá, né? Então, por causa desse movimento, vai ter mais dificuldade para alinhar as marcações e é mais fácil também de se auto-perfurar. Ó, vou te falar uma coisa, não queira se perfurar com uma agulha, com um catéter que já passou pela pele do cliente. A gente não sabe, né, o que o cliente tem e a gente pode facilmente contrair uma doença em função de uma perfuração, né, com uma agulha que já passou pela pele do cliente. Então, é nesse quesito aí, ó, nesse aspecto que eu falo que o iniciante tem mais segurança utilizando ferramentas. Agora, claro, nem todas as perfurações, né, a gente vai precisar de usar ferramenta. Por exemplo, a aba nasal, eu prefiro fazer sem ferramenta. Dá para fazer? Dá. Você pode usar uma pinça forceps, né? A gente vai mostrar ela já já. Só que é um pouco desconfortável para o cliente, mas pode usar também, sem problema, tá? Mas a outra perfuração sem pinça, que é o hélix, eu acho melhor fazer sem a pinça. Por que eu acho melhor fazer sem a pinça? Eu vou mostrar aqui. Porque o que acontece? A nossa orelha, ela tem essa borda aqui, né? Então, olha só, quando a gente aperta ela, ó, causa desconforto para o cliente e modifica a estrutura da região. Não sei se vai dar para ver. Ó, tá vendo? Modifica a estrutura da região. Como a gente precisa fazer as perfurações sempre a 90 graus, quando você morde com a pinça ali, ela pode alterar. E aí, quando você tirar, a perfuração fica torta, tá? Então, para esse caso também, eu não recomendo utilizar a ferramenta, mas basicamente para todas as outras perfurações é melhor fazer com ferramenta,
Tá joia? Vamos passar aqui. Bom, e quais são as principais ferramentas utilizadas no body piercing? Ó? Lembra que eu falei que eu não gosto de muita coisa? Então, eu prefiro que seja mais resumido, para não ter muita coisa ali na bancada, né? Muita coisa para processar depois. E aí, ó, aqui eu separei a pinça fórceps oval, né? A gente vai falar sobre cada uma delas. A pinça fórceps triangular, a tesoura cirúrgica, o alicate para abrir captive ring, o alicate para fechar captive ring e a pinça de septo. Eu quero só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Ó, preciso usar ferramentas? Sim, né? No começo, para a maioria das perfurações. Por que eu falo isso? Porque eu já vi gente falando assim, eu quero aprender sem ferramenta, porque aí eu não preciso ter autoclave para esterilizar as coisas. Pessoal, isso é ilusão, tá? Mesmo as joias novas precisam ser esterilizadas, porque a gente não sabe por onde que essas joias passaram, na mão de quem que ela passou. Às vezes a gente lava ali com um sabãozinho, né, e aparentemente está limpa, mas o problema não é o que você está vendo, é o que você não está vendo. Ó, uma joia dessa aqui, por exemplo, ó, não tem, aparentemente está limpinha, mas será que está mesmo? Não está. O grande problema é o que está lá invisível aos nossos olhos, né? Coisas que até com o microscópio é difícil de ver. Então é isso aí, não caiam nessa furada, tá? Não vou usar ferramentas porque eu não preciso, que aí eu não vou precisar de autoclave. Tem que ter autoclave. Então vamos voltar aqui. Essas aqui são as principais ferramentas que a gente usa, tá? Pinça fórceps oval, a triangular, tesoura cirúrgica, alicate de abrir captive e alicate de fechar e pinça septo. Vamos falar sobre cada uma delas? Aqui, ó. Pinça fórceps oval. Olha só que legal. Ela é igual essa que eu tô aqui, né? Ó, aqui tem uma pinça oval aberta. Ó. Aqui do lado direito, ó, você pode ver com mais detalhes a abertura dela, tá? É exatamente essa abertura aqui, ó. Pessoal, para que serve essa abertura? Quando a gente faz a perfuração, deixa eu ver aqui como é que eu vou exemplificar para você. Deixa eu aumentar a tela. Eu tô com uma agulha americana aqui que eu tirei para teste. O que acontece? Vai ser até legal. Vou fazer com a orelhinha aqui. Ó, eu prendi aqui, ó. E vou fazer a perfuração, tá? Vou fazer de qualquer forma aqui, ó. Só para exemplificar. Tá feita a perfuração, ó. A pinça oval aberta e a triangular também aberta, tá? Tá vendo que ela tem essa abertura aqui, ó? Para que serve, ó? Fez a perfuração, você tira a pinça sem problema nenhum. Se ela não tivesse essa abertura, olha só a trabalheira que daria, ó. Você teria que tirar aqui por baixo primeiro e depois fazer isso aqui, ó, tá? Então, prefira sempre a pinça fórceps oval e triangular abertas, tá? Por conta dessa facilidade aí. Né? Aqui dá para ver certinho, ó, a aberturinha dela aqui, tá? Aí depois a gente tem a pinça fórceps triangular, que é a mesma coisa da oval, que muda que a ponta dela é triangular. Essa aqui também é a versão aberta, tá? Muito melhor para se utilizar. Qual que é a diferença da oval para triangular? Então, esse formato aqui, ó, ele favorece a perfuração de algumas anatomias. Por exemplo, a triangular, ela é boa para fazer o supercílio aqui, ó. Ela é boa para fazer tragos, mas você pode usar a oval sem problema nenhum, tá? É só uma questão assim de ajuste fino mesmo. Se você tiver que comprar uma só para começar, compra a oval, tá? E ao longo do tempo você compra a triangular. Bom, aqui a gente tem a tesoura cirúrgica, né? Uma tesoura normal, só que ela é feita em aço cirúrgico. Uma dica que eu fiz aqui no estúdio, foi comprar umas tesouras de manicure. Elas são as tesourinhas pequenas, assim, ó, feitas em aço cirúrgico, aí pode autoclavar, né? Pode passar pelo autoclave que não dá problema. E a diferença é que essa tesoura cirúrgica, ela está hoje por volta de 50, 60 reais a unidade. E a tesourinha de manicure, 7, 5 reais você encontra, tá? Então, como a gente sempre precisa de mais de uma ferramenta, né, para poder trabalhar, então é bom comprar mais de uma tesoura. Por que a gente precisa de mais de uma ferramenta para trabalhar? Porque você vai atender várias pessoas durante o dia.
e você vai ter que esterilizar essas ferramentas. Então é bom você ter algumas ferramentas já prontas para uso, né, para você não ter que esterilizar, aí depois voltar para atender o cliente, aí depois ter que ter o tempo para esterilizar de novo e voltar. Então já tem ali, né, 2, 3, 4 ferramentas de cada, de acordo com o seu movimento, e mantém elas estéreis ali, ó, para quando o cliente chegar você já poder atender ele direto, tá? Então fica a dica aí da tesourinha. Galera, esse aqui é o alicate de abrir Captive Ring. Eu tenho ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele é um alicate invertido. Olha aqui ele, ó. Quando você aperta, ele abre, ó. Então, na joia Captive Ring, eu vou pegar um grandão aqui, ó, para mostrar para vocês, que é mais fácil de aparecer na câmera, mas pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é utilizado para perfurar, não, é só para demonstração mesmo. Ó, ele vai entrar aqui no Captive, né? E quando você apertar, ele vai abrir para você poder manusear, tirar a bolinha, tá? Então ele é um alicate invertido. Aí a gente tem também, esse é o de abrir, a gente tem o de fechar. Deixa eu voltar aqui no de abrir, ó. Tá vendo que ele tem tipo uns degraus aqui, ó. Isso aqui, ó, se for uma joia maior, você vai usar ela aqui atrás, se for menorzinho, você vai usar aqui na frente, tá? E aqui o de fechar o Captive. Depois que você abre o Captive, ele perde a pressão para segurar a esferinha, né? Frisando, tá, pessoal, que isso aqui é uma joia de demonstração. A que a gente usa para aplicar, ela é mais fininha. E aí você tem que fechar ele primeiro antes de colocar a bolinha. E aí é onde você usa esse alicate. Ó. Ele é um alicate normal, tá? Ele não é invertido. Deixa eu pegar aqui ele para vocês verem. Opa! Olha só. Ele é um alicate normal, tá? Quando você aperta, ele fecha mesmo. Aí aqui dentro, ó, ele tem uma fresa onde vai encaixar a joia para ela não escapar, tá? Dá para ver aqui na imagem. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui, ó, ele tem uma fresinha, né, que encaixa a joia para ela não poder escapar. Aí você fecha e depois vem e encaixa a bolinha. E aqui por último, acho que é a última, é a nossa pinça para septo. Ela é usada para fazer a perfuração de septo. Ó, preste muita atenção nisso aqui, porque esse modelo é exatamente o modelo que eu indico, tá? Aqui do lado direito, você vê que ele tem uma voltinha para dentro, ó, tá vendo? E aqui ele tem outra voltinha para dentro. E aí ele tem esses caninhos. O que que acontece? A gente tem uma estrutura no nariz chamada columela. Deixa eu colocar a câmera grande aqui, ó. Ela fica bem aqui, ó. E ela faz uma borda. Então, se a pinça não tiver aquelas voltinhas, se ela for reta assim, ó, ela vai pressionar a columela e vai causar uma dor muito grande no seu cliente e não vai dar para fazer a perfuração, não dá para imobilizar bem o local. Com essa voltinha aqui, ó, ele vai passar pela columela e vai prender no lugar certinho. Fora isso, esses dois caninhos eles vão levantar a aba nasal e facilitando o acesso para fazer a perfuração, tá? Então, se forem comprar, compre esse modelo aqui, que é o melhor de todos. Beleza, falando sobre ferramentas, né? As ferramentas básicas ali, eu não aconselho mais que isso, porque, deixa eu voltar aqui. Tem umas ferramentas de parafusar a bolinha, é uma ferramenta tipo com as garras assim, eu não aconselho, tá? O que eu aconselho é usar uma pinça reta para poder fazer essa função de parafusar a bolinha. A pinça reta, deixa eu pegar aqui que eu já mostro também. A pinça reta é essa daqui, ó. Ela também é conhecida como pinça jacaré ou pinça mosquito, ó. Ela é essa daqui, tá vendo? Ela é igual às outras pinças mesmo, só que ela tem... Para que serve essa pinça? Ela serve para poder parafusar a bolinha. Eu vou usar um exemplo aqui, mas é um exemplo bem... uma joia maior do que eu deveria, né? Para ficar mais fácil de mostrar na câmera aí, tá? Então aqui, ó. A gente tem essa joia, né? Vamos supor que você fez a perfuração num local de difícil acesso. Como... Deixa eu prender aqui com essa outra ponta. Ó, você fez a perfuração e o local é de difícil acesso. E aí você não consegue parafusar a bolinha com a mão. Aí você vem, ó, com essa pinça
e usa ela para aparafusar, tá? É para isso que ela serve. E você aparafusa a bolinha, tá bom? Então ela é conhecida como pinça jacaré ou pinça mosquito. A jacaré ela é um pouquinho mais larga aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então são essas as ferramentas que eu aconselho a usar. Nada mais do que isso, só isso mesmo. Então tá, já falando das ferramentas, agora vamos falar aqui, ó, da parte de biossegurança. Pessoal, o que é biossegurança? Né? Vamos falar sobre contaminação cruzada, desinfecção de superfícies, EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, e vamos falar sobre esterilização. Ó, isso aqui é a parte mais importante de todas, tá? É mais importante até do que muitas técnicas de perfuração. Por quê? Se você não leva isso aqui em consideração, você já pode causar uma infecção no seu cliente na hora da perfuração. E a gente não quer isso, né? Bom, mas o que é biossegurança? Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Então, a biossegurança é a condição alcançada quando a gente, né, observa diretrizes aí para evitar acidentes, no nosso caso aqui com pérfuro cortante, que são as agulhas, né? E, enfim, evita de causar problemas ao nosso cliente e a nós também. Inclusive, olha só que legal isso aqui. Biossegurança é uma faca de 2 gumes. A biossegurança é uma faca de 2 gumes. Galera, o que é uma faca de 2 gumes? Ó, essa daqui é uma faca de 2 gumes. Ó, ela tem corte desse lado e tem corte desse lado também. Ou seja, para o lado que você passar, ela vai cortar. Tá? E por que eu falo que a biossegurança é uma faca de 2 gumes? Porque muita gente fala assim, mas é para proteger o meu cliente. Não, é para te proteger também. Então, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui bem bacana. A pessoa não tem cuidado com esterilização, com nada. E aí ela vai e causa um problema para o cliente dela, né? Mas o que ela tem que ter em mente também é que ela pode ser prejudicada por conta disso. Quer um exemplo? Vamos supor aqui, ó, a pessoa vai processar artigos, né? Uma pinça que seja para esterilizar. Aqui, ó, vamos dar exemplo essa daqui. Eu aparafusei a bolinha com ela e aí acabou encostando alguma matéria orgânica, algum resquíciozinho de sangue. E aí eu tô lá escovando ela, né? Sem tomar as devidas precauções, não usando a luva adequada e ó, pá, bato aqui na serrilha e corto o meu dedo, risco o meu dedo. Se tiver um causador de hepatite B aqui, eu acabei de ganhar uma hepatite. Outro exemplo, estou lá processando os artigos, né, para serem esterilizados. Eu acabei de usar tudo e estou escovando eles lá e não faço a movimentação correta. E também não estou usando o óculos de proteção, face shield, alguma coisa assim. Aí espirra alguma coisa aqui no meu olho. Se tiver hepatite B, muito provavelmente eu vou pegar também. Tá? Então por que ela é uma faca de 2 gumes? Porque ela pode cortar o seu cliente, mas ela pode te cortar na volta também. Então tem que abrir o olho, tem que ficar esperto com isso aí, tá? Contaminação cruzada, né? Isso aqui é um termo que a gente ouve falar muito por aí, contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É quando você cruza a contaminação de um lado para o outro. E muitas vezes levando a contaminação para um objeto ou para algum local que nem tinha essa contaminação. Que é um exemplo bem claro, que vai ficar bem legal a respeito disso, a antisepsia das mãos, né? A lavagem das mãos. Vou dar um exemplo aqui, vou aumentar aqui a tela. O tempo está muito seco aqui na minha região e eu estou com a garganta um pouco irritada. Então, olha só, o que é um exemplo de contaminação cruzada na lavagem das mãos? Beleza, estou com minha mão aqui, vou fazer uma perfuração agora, e aí eu tenho que higienizar minhas mãos, eu tenho que lavar. Aí eu vou lá, abro a torneira, faço a higienização das mãos com sabonete antisséptico, tal.
enxugo a minha mão, ou antes de enxugar mesmo, faço a higienização e vou lá e fecho a torneira com as mãos. Pessoal, isso é um procedimento completamente errado, tá? As torneiras para higienização das mãos, para procedimentos de body piercing, de tatuagem, elas não podem ser acionadas com as mãos. Tem que ser acionada a pedal para você pisar ou abrir e fechar com o cotovelo. Porque o que acontece? Minha mão tá suja. Aí eu fui lá, abri a torneira, fiz a higienização das mãos, tudo bonitinho, e depois eu fecho a torneira. Olha só, lembra que eu estava com a mão suja? Ao abrir a torneira, eu passei contaminação para essa torneira. Aí eu lavei minhas mãos, tirei todas as sujidades, tudo bonitinho, e aí vou lá e fecho a torneira. O que eu fiz? Eu peguei a sujeira de volta. Eu peguei a contaminação de volta. Então eu cruzei ela da minha mão para o registro da torneira e depois do registro de volta para a minha mão. Percebe aí como é que eu levei ela de um lado para o outro? Então, por que eu fiz isso? Porque eu não segui os princípios de biossegurança. A minha torneira não tem um acionamento a pedal, nem a cotovelo, né? É muito barato, gente, fazer isso. A de acionamento a cotovelo é uma que tem tipo uma alavanquinha e ela abre e fecha com um movimento pequeno. Então, com o cotovelo você consegue fazer essa movimentação. Fora isso, tem aquelas torneiras temporizadas também, que você aperta e ela fica jogando a água ali, entendeu? Então, assim, não pode usar torneira de registro. Isso é só um dos exemplos, tá? Que é um exemplo bem bacana também, uma luminária. Eu peguei, puxei a luminária para iluminar meu procedimento, fiz tudo bonitinho ali e eu não isolei ela com plástico filme. Só que eu já usei essa luminária várias vezes. Então, ó, eu estou fazendo a antisepsia da pele do cliente ali, aí eu pego com a minha mão na luminária, puxo ela para o local ali e continuo fazendo a antisepsia. Eu peguei um monte de sujeira que estava na luminária e levei para a pele do meu cliente. Tá? Então, assim, isso é contaminação cruzada, tá? Só para ficar bem claro mesmo. E existe, assim, inúmeros. Por exemplo, na hora de montar a bancada ali para fazer a perfuração, entre a antisepsia e a perfuração propriamente dita, tem um procedimento, porque senão você acaba contaminando coisa que é estéril, enfim. Então lá, vamos lá. Desinfecção de superfície. Pessoal, o que é desinfecção? Desinfecção, deixa eu só tirar essa câmera daqui. Ó, desinfecção é a eliminação de micro-organismos, exceto os esporulados, né? A retirada desses micro-organismos de materiais ou artigos inanimados, através do processo físico ou químico, com o auxílio de desinfetantes, como por exemplo o álcool 70, quaternário de amônia, hipoclorito de sódio e etc. Tá? Tem também o ácido peracético, né, que é muito eficiente. Então, quando a gente desinfecta uma superfície, ou seja, a bancada de trabalho, a própria pia, né, que a gente tem que desinfectar de vez em quando, o chão, ele tem que passar por desinfecção. Quando a gente faz isso, a gente está eliminando micro-organismos, exceto os esporulados, né, que podem ser fungos ou até bactérias super resistentes aí que geram pseudoesporos. O que é? Os esporulados, eles são muito difíceis de eliminar, porque ele, na forma de esporo, ele consegue meio que hibernar, ficar ali em animação suspensa e na primeira condição favorável para ele voltar à vida, ele volta, né? Então é muito difícil. A gente vai ver que os esporulados a gente só consegue eliminar de verdade com a esterilização, tá? Na autoclave, tá joia? Então fica aí a desinfecção de superfície. O que deve ser desinfectado? Tudo, gente, tudo. Ó, bancadas, macas e tudo que a gente tiver contato tem que ser desinfectado. Luminária, a maca, né? Se for um banco que a gente usa para sentar ali na hora de fazer o procedimento, tem que desinfectar depois, né? E uma coisa bem interessante é nunca usar só o mesmo produto para desinfectar. Aqui no estúdio, o que eu costumo fazer? 1 ou 2 dias eu desinfecto com quaternário de amônia e depois mais 1 ou 2 dias com álcool 70. Aí depois alguma coisa que dá para desinfectar com hipoclorito eu desinfecto também, mas tem que tomar muito cuidado que ele é tóxico em algumas situações, tá? Mas vamos ficar aí no quaternário de amônia e no álcool 70. Por que eu vou variando? Para que as bactérias não criem resistência a um ou a outro imediatamente. Então, porque as bactérias são criaturas terríveis, inteligentes, aí, elas conseguem ficar resistentes, né?
Quem nunca ouviu falar de infecção hospitalar? A infecção hospitalar, ela nada mais é do que assim, causada por uma bactéria que ficou resistente a antibiótico, desinfetante. Então, assim, é uma bactéria extremamente difícil de se eliminar e ela se desenvolveu naquele ambiente ali, né? No caso, no hospital, que está tratando gente o tempo todo, enfim. É difícil manter a desinfecção de um hospital e mais ainda de matar essas superbactérias. No nosso estúdio, eu acredito que é muito difícil acontecer essa situação, mas eu prefiro alternar entre um produto e outro, né? 2 dias com um, 2 dias com outro, né? 3 dias com um, 3 dias com outro, uma semana com um, uma semana com outro, né? Que isso aí dificulta aí a adaptação das bactérias. Aí é claro, o quaternário de amônia e o álcool 70 pode ser usado em tudo, tá? Ele não desbota, não vai causar problema nenhum nos seus móveis aí. Inclusive o chão, eu gosto de lavar ele, passar o pano primeiro, né? Com um desinfetante comum e aí depois eu finalizo com o quaternário de amônia, tá? Ou então com hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária. E tem dado bons resultados aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre EPI, que são os equipamentos de proteção individuais. Para que serve os EPIs, né? Quais são os principais EPIs que a gente utiliza no dia a dia? Bom, para que serve um EPI? Os EPIs eles servem tanto para a sua proteção quanto a proteção do seu cliente. Um exemplo disso são as luvas e as máscaras de procedimento. Quando a gente usa uma luva de procedimento para fazer a antisepsia da pele, a gente está se protegendo. Mas também porque de entrar em contato, né, direto com a pele do cliente. Mas a gente está protegendo o cliente também de entrar em contato direto com a pele da gente. E tem uns EPIs que servem só para uma via. Por exemplo, a máscara, né? Ela nem protege tanto do cliente para a gente. Protege um pouco. Mas, por exemplo, a gente está conversando ali perto do cliente e às vezes vai, né, respingando aquela saliva e a máscara impede que isso, né, passe. E até se espirrar, é muito raro acontecer isso, mas se espirrar algum fluido do cliente para a nossa direção, ela vai, né, pegar na máscara e é uma barreira a mais para proteger a gente. Então, basicamente, os EPIs eles servem para proteção, como o próprio nome já diz, né, equipamento de proteção individual. Deixa eu só mudar a câmera de lugar aqui. Eu vou botar ela aqui, ó. Quais são os principais EPIs utilizados no body piercing? A gente vai falar sobre cada um deles, tá? Mas a princípio a gente tem aqui a máscara de procedimento, né? Essa é conhecida de todo mundo. A luva de procedimento, a luva cirúrgica, a touca, o óculos ou o face shield, o avental ou capote, né? Dependendo da região, chama de um nome ou de outro. E a luva de limpeza. Esse aqui é o básico, tá? Que a gente tem que usar na nossa profissão diariamente. A máscara de procedimento. Para que a gente usa a máscara de procedimento? Para processar artigos, né? Aquele equipamento que está sujo, que a gente vai esterilizar, a gente usa a máscara de procedimento. Por quê? Porque quando você está escovando, você pode ser atingido por alguma gotícula daquela água, né, que está sendo usada ali no equipamento contaminado. Então a máscara é uma barreira a mais de proteção, né, para não entrar em contato com a boca, com o nariz. Ela é utilizada também no processo de perfuração. Nesse caso, a gente usa mais para proteger o cliente, né? Contra a saliva. A gente está conversando ali, então corre o risco de cair saliva no local da perfuração, enfim. E pode também acontecer o contrário, né? Tem algumas perfurações que podem até espirrar sangue. Muito raro, tá, pessoal? Raríssimo. Mas acontece, tá? Uma hora ou outra acontece. Mas é raro, pode ficar tranquilo. E aí a máscara é uma barreira a mais de proteção para a gente, né? E agora, em época de Covid, a gente usa também para fazer o atendimento ao público, né? Tanto o cliente quanto você tem que estar usando essa máscara aí para evitar a contaminação. Luva de procedimento. Vale lembrar que a luva de procedimento ela não é estéril. É aquela famosa luva de caixinha, né? Ela não é estéril, mas também ela não vem contaminada com bactéria, com um monte de coisa. Mas ela não é estéril. Ela pode ter alguma coisa ali. E a gente usa ela para preparação da bancada, na hora de montar as coisas ali em cima da bancada, para fazer a antisepsia da pele do cliente ali antes da perfuração.
A gente usa também para processamento. Deixa eu só sair daqui. A gente usa também para processamento de artigos, né? Na hora de lavar as ferramentas ali, o que eu faço? Eu calço uma luva de procedimento e depois eu boto a de limpeza por cima, tá? Eu acho mais seguro. Não é obrigatório, você pode usar só a de limpeza também. E ela pode ser usada para qualquer atividade não estéril. Né? Por exemplo, uma desinfecção de uma bancada. Né? Você vai trabalhar ali com quaternário de amônia, com álcool 70, você pode calçar a sua luva e deve calçar, né, para poder fazer eu falei antisepsia? Não, para fazer a asepsia. Né? Pessoal, antisepsia e asepsia, qual que é a diferença? Antisepsia é de pele, tá? Quando você vai fazer a limpeza da pele ali, é a antisepsia. A asepsia é de coisa inanimada, bancada, chão, ferramenta, beleza? Então, o que acontece? Todos os procedimentos que não exigirem que seja estéril, você pode usar a luva de procedimento. Vamos lá aqui agora para a luva cirúrgica. A luva cirúrgica, deixa eu só entrar aqui, ela é utilizada no processo de perfuração propriamente dito, porque nessa fase tudo tem que ser estéreo, tá? Você vai usar um catéter estéreo ou uma agulha americana, que também é estéreo. Você vai usar a sua joia estéreo. Você tem o kitzinho de campo cirúrgico, que é estéreo. Então, tudo que você for manipular que seja estéreo, você precisa de usar uma luva estéreo também, porque senão não faz sentido, né? Se você usa uma luva de procedimento que não é estéreo e toca numa joia estéreo, ela deixa de ser estéreo, tá bom? Então, a luva cirúrgica, né? A luva estéreo, ela é utilizada apenas no processo de perfuração mesmo, tá? Qual que é a diferença da luva estéreo? Além de ser estéreo, ela é mais grossa, ela vem embalada individualmente. A luva estéreo, ela tem a luva certa para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, ela tem essas diferenças aí. Deixa eu só pegar aqui o... Bom, vamos lá para o próximo slide. O nosso próximo item aqui é a touca. A touca, né? Para que serve a touca? Ela serve para evitar contaminação por queda de cabelo no cliente ou no processamento de artigos ali para esterilização, né? E ela impede que seja contaminado por queda de cabelo ou até caspa mesmo, né? Às vezes pode cair caspa, alguma célula, alguma pelezinha morta ali pode cair, alguma sujeira do cabelo. Então a luva ela protege, né? Para que não caia nada ali em cima do cliente, dos artigos que você está processando, né? Enfim. Do lado do cliente, ela também evita que o cabelo do cliente, por exemplo, você vai fazer algum procedimento aqui na área auricular, né? Principalmente mulher, né? Tem o cabelo grande, joga por baixo da touca ali, ó, né? Entrega a touca para o cliente antes, que aí ele ajeita o cabelo. Então vai impedir, né, que o cabelo fique solto ali em cima da orelha. Apesar que tem uns cabelinhos que são meio rebeldes, assim, eu não estou falando que o cabelo é rebelde, né, por ser de um tipo ou de outro, mas eu digo assim, rebelde porque ele insiste em ficar em cima do local da perfuração, mas facilita bastante, tá? Já ajuda a imobilizar aquele cabelo e facilita bastante o processo. Então a touca ela serve para isso, tá? Então a gente que vai fazer a perfuração tem sempre que usar essa touca e o cliente usar a touca quando é uma perfuração na região, né, da cabeça aqui, né? É bom usar para evitar essa situação que eu comentei. Deixa eu passar aqui. Bom, aí agora a gente tem aqui, ó, o óculos ou face shield, né? O óculos é aquele óculos transparente de proteção mesmo, e o face shield é igual tá aí na nossa amiguinha aqui. Deixa eu só passar aqui na parte que eu consigo mostrar. O face shield é isso aqui, ó. Parece uma máscara de solda, né? O face shield ele se popularizou muito agora com essa questão do Covid. Por quê? Porque ele protege bastante, ele pega uma área muito grande, né? Tem gente que não consegue usar. Se você não consegue, usa o óculos de proteção, tá? Ou um ou outro. Então, qual que é a função? É evitar a contaminação por fluidos no procedimento de perfuração, evitar a contaminação durante o processamento de artigos, né? E você não precisa usar os dois, ou o face shield ou o óculos.
Ele evita a contaminação de fluidos do paciente, olha eu, cliente, né? Por exemplo, você vai furar uma língua, por exemplo, às vezes acontece de espirrar saliva, né? Então com o Face Shield você está protegido. Com óculos você está também, mas o Face Shield protege muito mais, né? Na hora que você vai processar os artigos para esterilizar, por exemplo, escovar aqui, né, a pinça, evita, né, que as gotículas ali atinjam seu olho, né, enfim, é muito bacana. Inclusive, na hora do processamento de artigo, se você estiver usando o Face Shield, nem precisa usar máscara, tá? Fica a dica aí. Aqui a gente tem o avental ou capote. Para que serve isso aí? A mesma coisa. Ó. Sempre, a maioria dos equipamentos vão ter a mesma função, né? Ou proteger da gente para o cliente ou do cliente para a gente. Então ele vai proteger também contra os fluidos do cliente, que porventura possa entrar em contato com a gente, né? É uma barreira a mais ali, ele é de manga comprida. A gente sempre usa a luva por cima da manga para vedar bem mesmo, né? Não ficar aparecendo pele. E ele evita também o contato direto com a pele do cliente, né? Vamos supor, você vai fazer uma perfuração de umbigo. Às vezes você vai apoiar aqui, não é subir em cima, né? Mas às vezes tem que apoiar um pouquinho na barriga. Ali você tem essa camada aqui que vai proteger de entrar em contato com o seu cliente, tá? Apesar que a gente tem o campo cirúrgico também que faz essa função, mas o avental, né, o capote, ele protege muito mais a gente mesmo do que o cliente. Aqui a gente tem a luva de limpeza, que a gente usa para processar os artigos, né, que vão ser esterilizados. E a função dela é basicamente essa mesmo, né? Processamento de artigos durante a lavagem. E elas oferecem uma maior proteção, porque essa borracha, ela é uma borracha muito grossa, é uma borracha nitrílica, né? E como ela é própria para limpeza, ela é mais grossa, então ela não se rasga com facilidade. Então a proteção é muito maior. Lembra que eu falei? Eu ponho uma de procedimento antes e depois eu ponho ela por cima, tá? Porque eu fico com medo dessa luva dar um furinho e a água entrar e pegar na minha mão. Então a luva de procedimento antes ajuda aí nessa questão. Essa luva, ela pode ser reutilizada, tá? É só lavar ela com sabão, sabonete líquido, né? E pôr para secar ali e tá tudo certo. Pode usar quantas vezes você quiser. Mas vai chegar uma hora que ela vai rasgar, ela vai furar e tem que ser substituída, tá? Bom, falamos aqui sobre os EPIs, né? Agora vamos falar sobre a parte de biossegurança, que é a minha parte preferida. Vamos falar aqui só um pouquinho sobre esterilização. O que é esterilização? O que deve ser esterilizado? E quais são os equipamentos utilizados no processo de esterilização? Deixa eu só pegar aqui. Ó, esterilização é a destruição de todos os micro-organismos, inclusive esporulados, através do processo químico ou físico. E é aí que entra a dúvida de muita gente, tá? Viu que aqui fala que pode ser por processo químico ou físico, só que tem uma pegadinha aí. No nosso caso, tem que ser o processo físico mesmo, utilizando autoclave, tá? Existem químicas que conseguem esterilizar artigos, só que para o nosso caso não é permitido. Porque a esterilização química ela só é permitida para equipamentos termossensíveis, ou seja, equipamentos que não suportam calor, que vão perder as características ali com calor, vão derreter, vão deformar. Então, no nosso caso, tem que ser autoclave, tá, pessoal? Eu vou falar mais disso para frente, daqui a pouco a gente fala. Mas a destruição, a esterilização é a destruição de todos os micro-organismos, né? Então, é diferente de desinfecção. O que deve ser esterilizado, né? Ó, aqui a gente tem que esterilizar joias, inclusive as novas, pelo motivo que eu citei lá atrás, que a gente não sabe por onde que essas joias passaram, por quais mãos elas passaram, né? O que tem ali? De repente essa joia ficou armazenada numa prateleira e um rato fez xixi em cima da joia. Ou às vezes uma barata passou em cima dessa joia. E aí você só lava a joia, visualmente tá perfeito, mas e o que a gente não consegue ver? Alguma bactéria, algum fungo, né? Quem sabe algum vírus. Então tem que esterilizar, tá, pessoal? Mesmo sendo nova. Bom, ferramentas, né? As ferramentas a gente esteriliza assim que a gente compra e após cada uso.
Campo cirúrgico, né? Aquele paninho que a gente põe em cima que tem um furo no meio para poder fazer a perfuração, né? Ele serve como proteção de toda a área ali e ele chama campo estéreo ou campo cirúrgico. Ele tem que passar pelo autoclave, tá? Ele tem que ser estéreo porque senão não faz sentido, né? Não vai proteger muita coisa. Kit de marcação, de antisepsia, né? A gente faz a marcação com palitinho de dente, usa gaze, né, para fazer a antisepsia. Não é que é obrigatório esterilizar isso, tá, pessoal? Mas eu esterilizo todos. Eu sempre monto os kitzinhos e esterilizo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados na esterilização. Deixa eu só conferir aqui. Olhando aqui, estava ligado a fonte do notebook. Bom, no processo de esterilização, a gente usa cuba ultrassônica, autoclave e a seladora de papel grau cirúrgico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, a cuba ultrassônica é esse equipamento aqui. Essa aqui é igualzinha que eu uso. É uma cuba da Cristófoli, tá? Ela é uma cuba assim que tem um preço um pouquinho mais salgado, mas ela é muito boa, porque ela tem a função de aquecer a água. E a gente usa a água em conjunto com o detergente enzimático. E o detergente enzimático ele trabalha melhor com água aquecida. Então, como ela tem a função de aquecimento, melhor ainda, né? Se não tiver, você pode pegar, colocar uma água no micro-ondas, né? Sem o detergente. Coloca ela numa temperatura morna. O que é a temperatura morna? Que você consegue pegar sem queimar a mão. E aí mistura o detergente que vai funcionar igual também, tá? Se não tiver aquecimento, não tiver a possibilidade de aquecer, pode usar o enzimático sem aquecimento. Só que aí ele vai demorar um pouco mais a fazer a ação, tá? Bom, a cuba ultrassônica é um equipamento para a lavagem de artigos por cavitação. O que é cavitação? Cavitação é o seguinte, a cuba ultrassônica ela vai gerar uma vibração. Deixa eu aumentar aqui a tela. A cuba ultrassônica ela vai gerar uma vibração no líquido, né, naquela água que está ali dentro, só que ela vai vibrar numa frequência ultrassônica, né? Centenas de vezes por segundo ali. E com essa vibração, ela vai ocasionar aí o fenômeno da cavitação, que é a liberação de micro bolhas de ar dentro da água que vão se chocar umas contra as outras e contra tudo que tiver ali dentro daquela cuba. Então, qual que é a vantagem do processo de cavitação? É que por essas bolhas serem minúsculas, mas tão minúsculas que a gente nem consegue ver, ela vai se chocar contra os equipamentos e vai alcançar os lugares mais difíceis, sabe, de alcançar, que a escova não alcança. E vai proporcionar uma limpeza muito eficiente. É tanto que, às vezes, você pega a joia novinha, né? E ela tá brilhante, bonitinha. Você põe ela lá para lavar na cuba ultrassônica. Quando você tira, o brilho dela tá muito maior. Por quê? Porque removeu a fundo mesmo. Tudo que estava grudado, incrustado ali na superfície, tá? A lavagem na cuba ultrassônica substitui a lavagem manual? Não substitui, tá? A lavagem manual ela é imprescindível. Por quê? Às vezes, por exemplo, numa pinça fórceps, ó, ela tem essas serrilhas aqui dentro, né? Cadê? Ó. Às vezes fica partículas, né? Algum sangue que seca, alguma coisinha ali, e a lavagem manual vai tirar esse grosso. A cuba ultrassônica, ela vai retirar tudo que sobrou ali, ela retira, tá? Então, ela não substitui a lavagem manual, mas, na minha opinião, ela é um equipamento muito importante. É obrigatório ter a cuba ultrassônica? Não é obrigatório, tá? Mas se você não tem a cuba ultrassônica, vai ter que deixar de molho ali no detergente enzimático após a escovação e depois escovar novamente, tá? É uma garantia a mais aí para... Porque assim, a autoclave ela esteriliza tudo depois, mas ela tem um limite. Se a carga orgânica for muito grande na ferramenta, talvez a autoclave não consiga eliminar tudo, tá? Então tem essa questão aí. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, se puder, compre aí uma cuba ultrassônica que é muito bacana, é um equipamento muito bom. Bom, aí a gente tem aqui também a autoclave. A autoclave ela é um equipamento que esteriliza pelo processo de calor úmido. O que é o calor úmido? É o vapor. E por que o vapor é tão bom assim para esterilizar? Porque a água é um excelente transferidor de calor. E isso garante que o calor gerado alcance
todos os itens dentro do equipamento, da autoclave, né? Deixa eu aumentar. Aqui, ó, aqui a gente tem uma autoclave vertical, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ela parece uma panelinha de pressão. No fundo, uma autoclave é uma panela de pressão mesmo. Mas, pessoal, por que a autoclave é o padrão utilizado mundialmente aí? Porque ela trabalha com vapor, com calor úmido, né? O vapor de água. E a água é um dos melhores transferidores de calor que existe, né? Tanto que no motor do carro usa água no radiador para resfriar o motor, né? Enfim, o vapor, ó, ele vai alcançar cada lugarzinho ali, ó, da ferramenta, tá vendo? Ele vai se espalhar internamente dentro da autoclave e vai alcançar todo lugarzinho ali das ferramentas, das joias, e vai distribuir esse calor, que é por volta de 120 graus, de maneira uniforme em toda a superfície das ferramentas, das joias, né, dos tecidos, no caso campo cirúrgico, gaze, que você coloca lá dentro para esterilizar. Então, não se usa mais estufa. Estufa é calor seco, né? Ela só esquenta. O ar não é um bom condutor de calor. Funciona, mas a autoclave ela tem uma vantagem muito grande, porque você pode monitorar a eficiência dessa autoclave. A gente tem aí os testes químicos, os testes biológicos. Inclusive o teste biológico é obrigatório fazer uma vez por semana, pelo menos, tá? Para garantir que sua autoclave está funcionando de forma eficiente. Inclusive, aconteceu uma situação comigo, eu acho que faz 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. A minha autoclave, fui fazer a primeira carga da semana e o teste químico, o biológico, né, que é o mais eficiente, deu negativo, que ela não tinha esterilizado. Aí eu, peraí, refiz o teste, negativo de novo. E aí eu entrei em contato com a assistência da autoclave e o pessoal me mandou uma válvula nova para colocar, né? E aí eu peguei, substituí essa válvula e refiz o teste mais duas vezes e aí deu 100%. Então, se eu não faço esse teste químico, né, pelo menos uma vez por semana, olha só, né, eu correria o risco de não esterilizar 100% os artigos que estavam dentro da autoclave, tá? Então é muito importante, é de suma importância que faça esses testes, principalmente o biológico, que até porque ele é obrigatório. Bom, aqui a gente tem 2 tipos de autoclave. A gente tem uma autoclave horizontal, que é igual a que eu tenho, tá? E aqui a gente tem uma vertical. Pessoal, as duas vão trabalhar bem, as duas vão resolver o problema, desde que seja um equipamento que tenha registro da Anvisa, tá? Isso é muito importante, porque senão a vigilância sanitária te fiscaliza e se não tem registro não adianta nada. O que é a vantagem, no meu ponto de vista, da autoclave horizontal? Mesmo sendo da mesma capacidade, uma e a outra, vamos supor, essa é de 8 litros e essa é de 8 litros. Essa daqui, ó, a horizontal, ela acaba cabendo mais coisas, tá? Do que essa. Mas qual que é a vantagem da vertical sobre a horizontal? A vertical tem um melhor custo-benefício, ela é mais barata. Hoje, enquanto uma autoclave de 8 litros vertical está custando na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500, a mesma autoclave de 8 litros horizontal deve estar na faixa de 3.000, o dobro, né? Mais ou menos. O que eu aconselho? Que seja no mínimo de 8 litros, tá? O ideal seria de 12 litros, a minha é de 12 litros, mas nunca comprem abaixo de 8 litros. Ó, esterilização autoclave, né? Podemos fazer esterilização química? Não podemos. Conforme eu falei, a esterilização química ela só é permitida para artigos termossensíveis, ou seja, artigos que não podem ir ao calor porque vão se deformar ou derreter, enfim. Aí vem a outra questão. Posso usar estufa? Pessoal, não pode, tá? Não pode. Mesmo que a sua região permita você usar estufa, eu não aconselho que use, porque a estufa não tem como monitorar para saber se a esterilização foi realmente efetiva, tá? E por fim aqui, ó, cuidado com o golpe da autoclave. Essa aqui eu vou até aumentar a câmera. Pessoal, cuidado com o golpe da autoclave, tá? Lembra que eu falei dos preços ali? Uma vertical de 8 litros, mais ou menos R$ 1.500, a horizontal uns R$ 3.000. Só que isso aí é o preço mínimo. Tem autoclave horizontal que custa 6, 7, 8, 10, 12 mil reais. E tem sites vendendo por um preço muito abaixo. Se o preço estiver muito abaixo, desconfie.
tá? Entre no site Reclame Aqui, coloque o nome do site, pesquise a fundo, porque não existe milagre nessa questão da autoclave aí, tá? O preço é um equipamento caro, é um investimento assim que no começo é pesado para quem está fazendo, mas vale muito a pena, tá? Por que vale muito a pena? Porque ao longo do tempo ele vai se diluindo o investimento. Por exemplo, se eu pago hoje, vamos supor, 3 mil no autoclave horizontal, ela vai durar nada aí uns 3, 4 anos sem dar defeito. Aí depois você pega e divide isso por 4 anos. Depois faz a manutenção, que não é caro. É um equipamento que vai te acompanhar por muitos e muitos anos, tá? E vai te proporcionar uma segurança muito grande para você e para o seu cliente. Então, eu acho que é um dos investimentos mais pesados que tem na profissão, mas é necessário, tá? E vale muito a pena. Bom, agora vamos falar aqui sobre a seladora de papel grau cirúrgico, essa maquininha que está aqui, ó. O que acontece? Todo artigo que vai passar pelo processo de esterilização precisa ser envelopado para que o processo, para que após o processo possa estar protegido contra contaminação, né? Para realizar esse envelopamento, utilizamos a seladora. Deixa eu tirar aqui, eu falei esse equipamento e a câmera está em cima, né? Esse equipamento aqui tem vários modelos, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, a gente tem o papel grau cirúrgico, né? Ele vem na bobina. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, esse aqui é o papel grau cirúrgico. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Ó, o papel grau cirúrgico, né? A gente faz um envelopezinho para colocar as ferramentas dentro, né? E aí esse papel ele precisa ser lacrado. Lacrado aqui, ó. E ele é lacrado com o auxílio da seladora. E aí a gente faz os pacotinhos, né, de esterilização. Deixa eu pegar aqui também que eu já mostro. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma pinça, né? Que já foi esterilizada e está envelopada. Olha aqui onde tem o lacre, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem o lacre. Tá? Ela funciona com calor, então tem que tomar bastante cuidado. E por que a gente tem que envelopar os equipamentos? Porque depois de esterilizado, esterilização é eliminar qualquer forma de micro-organismo que tenha na superfície, né? Então, se a gente esteriliza sem envelopar, quando ela sai da autoclave, qualquer contato que ela tiver com qualquer outra coisa que não seja estéril, ela já está contaminada novamente. Então o papel grau cirúrgico, ó, vai proteger. De um lado ele é papel, do outro lado ele é plástico. Ó. Ele vai proteger para que essa ferramenta que está estéril não seja contaminada. E aí ela pode ficar armazenada de forma segura, né, para um uso oportuno aí. Vamos passar aqui. Ó, tem vários tipos de seladora, tá? Inclusive tem modelos que possuem guilhotina para cortar o envelope depois que você sela, né? Os modelos mais comuns você faz a selagem e depois corta com a tesoura para separar. Esse modelo anterior, quer ver? Ele já tem a guilhotina. Ó, se você olhar, ele tem um botãozinho aqui, ó, né? Aí quando você passa ele de um lado para o outro, ele já corta o envelope. Esse modelo aqui é um modelo muito mais moderno, né? Ele já tem um suporte para colocar aqui as bobinas de papel grau cirúrgico, né? Uma mais larga, uma mais estreitinha. Ele tem uma espécie de mesinha aqui, ó. Tem as guilhotinas, enfim. É um equipamento muito mais completo e, consequentemente, mais caro, tá? Não precisa, pode ser o mais simplesinho. Hoje você encontra aí na faixa de 180, 200 reais, bons equipamentos. Então vamos aqui para o próximo slide, ó. Nessa questão de biossegurança, todos esses equipamentos que a gente comentou, talvez, né, seja o maior investimento que você vai fazer, mas são equipamentos que duram por muitos anos, né, igual eu falei agora há pouco, e ao longo do tempo o investimento é quase nulo à medida que você vai usando.
E sem falar na tranquilidade, né, que você vai ter sabendo que o seu procedimento de perfuração é seguro, do ponto de vista da biossegurança. É segurança para você e para o seu cliente. É aquela história da faca de dois gumes, né? Corta para os dois lados. E esse investimento é o tipo de investimento que vai te trazer, que gera confiança no seu cliente e fidelidade. Porque quando o cliente sente o profissionalismo do local que ele visitou ali, que ele fez a perfuração, ele vai voltar, vai indicar para outras pessoas. Né? Aqui no meu estúdio, nossa, eu tenho cliente aqui que foi meu cliente lá muitos anos atrás e hoje eu estou fazendo perfuração no filho, na filha, no esposo, na esposa, porque o pessoal conhece o meu trabalho e confia. Eu ajo de forma profissional, eu inspiro confiança no meu cliente. Agora, quando você chega num estúdio que a pessoa não tem um autoclave, que você vê que ela tá... E os clientes estão ficando espertos, viu? Eles observam tudo. No meu estúdio, eu atendo muita gente que é da área da enfermagem, né? Inclusive, esses dias agora vieram duas enfermeiras que trabalham no SAMU. Agora eu não lembro qual que é, acho que é socorrista que fala, né? E aí eu fazendo o procedimento e elas ligadas, ela de olho, assim, olhando tudo, e falou, nossa, você faz tudo certinho, né? Que legal. Eu falei, não, obrigado, valeu, bom, né? Receber um elogio aí da galera da área da saúde, né? Inclusive eu estou fazendo também faculdade de biomedicina para me aperfeiçoar. Todo conhecimento, pessoal, é válido, tá? Vale a pena. Deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Então isso aí gera confiança no seu cliente. Tá? É um investimento que vale muito, muito, mas muito a pena mesmo. Aliás, é obrigatório, né? Não tem muito o que pensar em relação a isso. Pessoal, então, obrigado, tá, por assistir até agora. Deixa eu só entrar aqui. A próxima aula a gente vai falar sobre um assunto bem bacana também, que é o catéter e a agulha americana. Deixa eu aumentar a tela aqui. O catéter e a agulha americana, né, que são as ferramentas que a gente usa para fazer a perfuração. E tem até uma polêmica, né, que fala que o profissional tem que usar a agulha americana. A agulha americana é essa daqui. Ó. Vocês vão ver lá na aula. Deixa eu segurar aqui para... Isso aqui é uma agulha americana. Ela é só a agulha mesmo, ela não tem aquela parte plástica que o catéter tem. E muita gente fala, só o profissional tem que usar agulha americana, não pode usar catéter. Será? E aí a gente vai falar sobre as perfurações que mais são feitas no dia a dia. É claro que a gente não vai poder dar uma aula detalhada sobre cada perfuração, mas eu vou falar muita coisa bacana, muita dicasinha, muita particularidade das perfurações. Tá? Que afinal de contas não é só um furo, não é só pegar e furar. Tem muita coisa por trás, né? Como você já viu ao longo dessas últimas 4 aulas aí. Tá bom? Obrigadão por ter assistido e daqui a pouquinho eu volto com a próxima aula para você.